Prazer, eu sou o Diego, estou muito feliz de estar aqui, João. Então, em nome do Gympass, queria agradecer a Code por nos dar essa oportunidade de compartilhar um pouco, não só do que eu venho fazendo aqui no Gympass, mas também um pouco da minha trajetória. Espero que seja útil para vocês, espero que vocês gostem. Eu não vou falar hoje muito de metodologias do último framework ágil que saiu, eu quero falar de pessoas. Então, é o que para mim acaba sendo sempre o elo mais sensível e o que faz a gente ter sucesso na gestão de um projeto, na gestão de uma organização, ou que faz a gente ter um fracasso, né? Então, quando a gente fala de gestão de projetos, no fundo, a gente está falando de gestão de pessoas. Gerenciar projeto é gerenciar ego, no fundo, né? É gerenciar expectativas de vários stakeholders. Então, se você está com a expectativa de que eu vou trazer um super framework, uma coisa super nova, não vai ser essa conversa aqui, vai ser um pouco mais trazendo como é que a agilidade pode ser traduzida de uma forma mais humana. É isso que eu vou falar um pouco para vocês. Beleza? Se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem colocar no chat, eu vou projetar aqui, mas aí no final eu vou reservar um tempinho para a gente falar, e aí a gente pode conversar e bater um papo um pouco mais no final. E aí vocês podem perguntar também. Se vocês quiserem interromper no meio também, fiquem à vontade. Pode interromper, abre o microfone, fala, e a gente vai falando aqui. João, posso compartilhar aqui minha tela? Pode sim. Se alguém quiser interromper, eu vou ficar aqui de olho e vou te avisar, tá? Nem precisa avisar, pode interromper, vamos sair falando. Eu acho que a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui. Beleza. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Eu consigo. Beleza. Legal, gente. Então, pessoas, o fator de sucesso, como eu disse, né, na gestão ágil de projetos. Antes de falar de pessoas e falar de gestão de projetos, quero falar um pouquinho do Gympass e falar um pouquinho de mim também. Então, eu sou triatleta, faço provas de longas distâncias, como Ironman. Também sou ator nas horas vagas, até assustei o João aí um pouquinho no começo, mas nas horas vagas eu faço teatro também. Sou professor de expressão corporal, sou praticante de yoga, sou faixa marrom de judô. Esse ano a expectativa era de conseguir alcançar a faixa preta, mas com a crise acho que vou ter que postergar por mais um ano. Aí o pessoal me pergunta, por que você faz tanta atividade física? Porque eu sou casado com uma chefe de cozinha, então eu preciso comer. E eu só treino para poder comer o que ela cozinha. Então eu faço todo esse tipo de atividade aí só porque eu sou casado com uma chefe, eu sou o testador oficial do restaurante dela. E a gente ama viajar, então esse é o nosso principal hobby. Então, por que eu trouxe tudo isso também, né? Falando, não é de gestão de projetos, mas o quanto que a gente ter atividades fora a nossa profissão que a gente é remunerado para, nos ajuda na nossa profissão, né? Então, o quanto que o teatro me ajuda a ser o melhor gestor de projeto, o quanto que o triatlon me ajuda a desenvolver competências que talvez eu não desenvolveria se não fosse através do triatlon, como disciplina, foco, concentração e tudo mais. Então, eu quis trazer um pouco desse contexto porque nós somos seres integrados, né? Não tem como a gente olhar de forma separada e falar, esse é o Diego do trabalho, esse é o Diego do teatro, esse é o Diego do esporte. Tá tudo muito ligado. E aí o Gympass para mim tem super conexão. Eu estou no Gympass porque está alinhado com a minha missão, com o meu propósito de vida. Eu amo esporte e acho que o esporte é não só uma válvula de escape, mas uma válvula de encontro que nos ajuda a ter mais bem-estar, mais qualidade de vida. Então, quando surgiu a oportunidade de ir para o Gympass para fazer o que eu quero, com uma missão tão alinhada com o meu propósito de vida, eu não tive escolha e é por isso que eu estou também no Gympass hoje. Aí vamos falar do Gympass. Por que o Gympass existe? Dá uma olhada aqui. Olha essa dimensão, né? A inatividade física é um dos maiores problemas do século, né? A gente está falando aqui de 3,2 milhões de pessoas morrem devido à inatividade física. É o quarto principal fator de risco por mortalidade. Então é muito sério, né? Quando a gente fala de bem-estar e qualidade de vida, a gente está falando desse cenário. É nesse contexto que o Gympass tem de atuar com a nossa missão, que é combater o sedentarismo no mundo. E aí, por que as pessoas não se exercitam? Porque o sofá vence a academia. E aí vence a agilidade também. Eu vou falar um pouquinho de que forma a gestão de tempo, de que forma essas coisas estão associadas à agilidade e à gestão de projetos.
O Gympass, com uma única mensalidade, a gente tem acesso a mais de 45 mil estabelecimentos de atividades físicas no mundo, sem matrícula, sem cancelamento, pensando sempre com esses descontos, mas aí a gente incorporou nessa quarentena outras atividades como terapias, como personal trainers, aulas online, se reinventou nesse contexto, uma vez que as academias estavam e várias ainda estão fechadas, né? Então, é um conceito mais amplo de bem-estar e saúde. Diversas opções para você escolher fazer o que você quiser, seja presencialmente ou seja dentro da sua casa de forma online. Atividades super inusitadas, polidense, esgrima, parkour, skate. Atividade para você escolher para que você faça de verdade, né? Então, o Gympass atua sempre no modelo que todo mundo ganha, né? Pensando sempre no usuário final, nas academias, que são os nossos partners, e nos clientes, que são as empresas. Então, é um ciclo que acaba sendo bom para todo mundo. E esse já é um grande direcionador quando a gente fala de agilidade de projetos dentro do Gympass. Tem que ser bom para todas as pontas. Se um projeto é bom só para uma das pontas, a gente não faz. Então, é o nosso primeiro critério. Quando vai entrar um projeto, o projeto é bom para todos, para todo o ecossistema? Se sim, aí a gente começa a avaliar o projeto. Se ele ser bom para um, mas ser ruim para outro, ou então ser ruim para dois, a gente não segue. Então, esse é o nosso ecossistema e o que direciona os nossos projetos aqui internamente. Dá uma olhada quanto que o Gympass ajuda nas empresas. Aqui, como que a gente aumenta a atividade física nas empresas? A taxa de penetração de atividade física por país no Brasil é 5%. Quando a empresa adere ao Gympass, a gente aumenta para 35%. Aí isso melhora diversos outros indicadores, né? Como saúde dos colaboradores, absenteísmo e tudo mais. Mas vamos lá. Depois de dar um contexto geral do Gympass, eu quis trazer esse slide falando que eu não acredito só em metodologias, eu acredito muito em pessoas. Por quê? As metodologias passam, né? E as pessoas ficam. Então, quando a gente fala de cada hora aparece um framework novo, cada hora existe uma coisa nova. Outro dia eu vi uma metodologia que chama Dragon Dreaming, eu nem sabia que existia, mas é uma metodologia lá onde o pessoal faz estimativa em roda, todo um contexto. Eu não acho ruim, eu acho legal, é importante a gente ter esse tanto de metodologia, mas a gente nunca pode esquecer que o principal das metodologias são as pessoas. Então, ter as pessoas certas, fazendo as coisas certas, vale muito mais do que qualquer metodologia. Você pode ter papel de pão, a sua metodologia pode ser VQV, vamos que vamos e ter papel de pão. Você tendo as pessoas certas, com o direcionamento certo, para mim é o que faz o grande diferencial de um projeto ter um sucesso ou um projeto ter um fracasso. Até porque, depois se vocês quiserem entrar nesse site PMO.EA, já existe inteligência artificial, machine learning, eu coloquei aqui, que já está gerenciando projetos. Então, você cria um cronograma, você cria uma sprint de forma já com inteligência artificial. Então, se a gente se preocupar sempre nesse contexto, a gente vai ser substituído pela máquina e pela inteligência rapidamente. Então, por isso que o foco, para mim, é sempre nas pessoas. Porque é isso que a gente falou, né? A gente se preocupa tanto com essa sopa de letrinha, mas no fundo a gente deve sempre olhar mais para as pessoas, né? Tem muita gente falando de ágil, mas entregando pouco. Então não basta ter só uma certificação nova que saiu, porque isso não é suficiente, não se sustenta. Você pode até conseguir, beleza, eu tenho todas as certificações do mercado que agora estão sendo reconhecidas, já vi lá no LinkedIn quais são, meu nome já não cabe mais tanto de certificação que eu coloquei ali, um tanto de letrinha, mas isso pode te abrir várias portas. Mas depois que você entrou, essas certificações não sustentam se você não for um profissional que tem raiz, né, que está enraizado naquilo que você faz. Então é por isso que eu não me apego também às metodologias específicas e nem a uma certificação específica. Justamente por isso, eu queria começar com uma provocação, né? Qual que é o seu real propósito? Qual que é o seu sentido de vida? Aí vocês me perguntam, Diego, o que isso tem a ver com gestão ágil de projeto? Essa palestra era de gestão ágil, está falando de propósito de vida. Tem tudo a ver, porque a gente não estar onde o nosso coração está, onde a nossa mente está e conectado com o nosso propósito de vida, a agilidade vai ser temporária. A gente não vai conseguir ter longevidade naquilo que a gente está fazendo. A gente pode até seguir um processo, mas de verdade a gente só consegue ter um time engajado, e aí eu estou falando de gestão de time mesmo, a gente só consegue ter um time que realmente é ágil quando a gente tem um time alinhado com um propósito comum. E se esse propósito comum está sendo sentido e tem significado para o nosso propósito de vida, aí você tem um time de alta performance.
para mim é o que o pessoal vende como alta performance, que coaching fala do que é alta performance, nada contra os coachings, tá? Mas é que para mim está muito mais associado a isso. Então, é uma pergunta assim, por que você morreria, né? Se você tem um porquê, você morre, um porquê, o seu sentido de vida, você aguenta o como, você aguenta o processo. Então, eu queria começar falando disso, antes de falar de gestão de projetos e agilidade, para que um time precisa ter um propósito. E aí, esse propósito associado com o seu propósito pessoal, porque não dá para separar. Um bom profissional é uma pessoa boa. Um profissional com problema é uma pessoa com problema. Então, não dá para a gente desassociar. E cada vez mais isso se torna verdade, né? E aí, falando de gestão de time, falando de gestão de equipe, será que a gente precisa de mais tempo ou de mais prioridade com o tempo que a gente tem? De novo, quando a gente fala de agilidade, né? Às vezes a gente usa essa síndrome do ocupado, né? Que as pessoas usam que eu estou sempre ocupado, que a minha agenda está lotada, como se isso fosse sempre bom, e nem sempre é, especialmente no ambiente de trabalho, né? Não é uma coisa positiva você ter a sua agenda tomada durante o dia e não ter um tempo para você conseguir pensar e tomar decisões um pouco mais assertivas. A gente não precisa em todos os momentos ser tão produtivo assim, é porque a gente acaba perdendo foco. E aí não é que alguns pratinhos vão cair, é que alguns pratinhos não deveriam nem subir. Então, quando a gente fala de gestão ágil, e aí é a forma que eu entendo de gestão ágil, começa ali, né? Então, começa no propósito e depois já entender quais são os pratinhos que precisam subir, quais pratinhos que não tem que subir. Porque foco é sempre muito fundamental, né? E quando a gente tem um monte, a gente não consegue ter foco. E aí a gente acaba sendo muito raso em muitas coisas, mas sem profundidade em coisas que às vezes nos levariam a resultados melhores do que se a gente estivesse focando em coisas tão superficiais. Então, por isso que eu trago essa questão do foco. Como é que eu faço para ter foco? Como é que eu acho que é uma forma muito interessante? Praticando mindfulness. O que mindfulness tem a ver com agilidade, com gestão de tempo e com gestão de equipes? Tem tudo a ver. Mindfulness proporciona, né, mais foco, mais concentração, mais intuição. Ele faz você estar conectado com você mesmo no momento presente. E aí, com isso, você consegue ter mais direcionamento para suas ações. Então, quando você investe mais tempo no seu momento presente, com a cabeça aqui, né, nem no passado, nem no futuro, pensando no que você tem de reunião amanhã, mas focado na sua reunião que você está ali agora, nessa palestra que você está aqui e inteiro aqui, existe uma economia de tempo gigante. Às vezes a gente acha que não, mas estar conectado no momento presente com aquilo que a gente está fazendo nos economiza um tempo gigante. Além de fazer, a gente tem insights que nos ajudam muito mais do que a gente teria que ficar tempos pensando para ter algum insight. Então, é essa reflexão que eu trago, né? Apesar da gente falar de agilidade, a gente trazer sempre essa visão de que, beleza, às vezes menos acaba tendo mais sentido do que a gente fazer mais e pensar que agilidade é sempre só fazer mais ou que agilidade está associada com velocidade. Nem sempre. Agilidade às vezes está associada também com entrega e com a forma assertiva e eficaz que a gente faz o que a gente faz. Aí, beleza. Como é que eu também uso para trabalhar um pouco da agilidade na gestão de times? Eu trouxe esse estudo bem simples da Singularity University, onde eles trazem como é que a diversidade inspira a agilidade. Então, veja, eu não estou trazendo conceitos, frameworks, eu estou trazendo algumas formas que eu entenda que faça sentido e que eu aplico não só no Gympass, mas aplico na vida, apliquei em algumas outras organizações que eu já passei também. Quando a gente tem aqui um time parecido com esse T do meio, é nesse contexto que a gente tem mais agilidade. Por quê? Pensa nesse T como seu conhecimento. Então, se a gente tem um T aqui igual do lado direito, no meu lado direito, não sei se para vocês também, mas que ele tem uma linha horizontal muito grande e uma linha vertical muito pequena. Significa que a gente tem um conhecimento raso, superficial em muitas coisas e pouco conhecimento aprofundado em outras. Já do lado oposto é o contrário, né? A gente é um cara muito específico em uma coisa, mas a gente não consegue ter abrangência. Qual que é o ideal? Não sei se é o ideal, mas o que funciona bem, né, quando a gente pensa num time diverso, é que a gente tem algo parecido com esse T do meio. E esse T do meio a gente tem que ter uma ou algumas, né? Essa linha vertical não representa uma coisa, mas não dá para a gente querer ter profundidade em muitas.
Então, quando a gente pensa nesse T aqui do meio, a gente tem algumas coisas que a gente conhece muito e várias coisas que a gente conhece pouco. O que a Singularity University faz? Ela pega várias pessoas mais ou menos com esse perfil. Por quê? A partir do momento que eu conecto coisas que eu sei pouco, e aí essas coisas que eu sei pouco, outras pessoas vão saber muito, a gente vai criando sinapses e conexões que a gente não chegaria se a gente tivesse todas as pessoas com os outros dois perfis aqui. Muita gente rasa, a gente não vai chegar com profundidade em nada. E muita gente que sabe pouco, uma coisa só, a gente não cria conexões. E criar conexões entre assuntos diferentes, entre equipes diferentes, entre projetos diferentes, é que traz um ambiente, né? A gente fala de diversidade, se a gente for falar de diversidade ainda de um contexto mais amplo, né? Diversidade de gênero, diversidade de idade, enfim, outros tipos de diversidade, ainda se torna mais plural e ainda se torna um time que chega em resultados melhores. Isso já está comprovado cientificamente, né? Não sei o que estou falando, que times diversos chegam a resultados mais surpreendentes do que times iguais. Então, quando eu falo de gestão de time, de gestão de projetos com agilidade, é sempre nesse contexto que eu penso, sempre nesse tipo de pessoa e nesse tipo de projeto. Para que a gente tenha pessoas que cheguem nesse estado, que é o que muitos atletas chamam de flow. O que é o flow? O flow é um estado onde a gente tem os desafios e as habilidades na dosagem certa. Então, eu vou só pegar os extremos desse quadro aqui. Então, vamos lá. Quando a gente tem, vou pegar o relaxamento ali. Quando a gente tem altas habilidades e poucos desafios, a gente está naquele estado de relaxamento. Ou seja, eu tenho habilidade suficiente, mas eu não estou sendo desafiado. Então, eu estou exatamente ali na minha zona super de conforto, né? Não tenho desafio, tudo que vem para mim eu consigo executar, então estou ali. Agora, quando a gente vai para o outro oposto, eu tenho altos desafios e tenho baixas habilidades, é ali que gera um estado de ansiedade. Não é um estresse bom ali é um estado ruim, né? Porque eu estou sendo desafiado muito, mas eu não tenho as competências e as habilidades necessárias para aqueles desafios que estão sendo propostos. Então, ali um ponto de atenção. Quando eu estou ali embaixo na apatia, onde eu tenho baixos desafios e baixas habilidades, ferrou, né? Ali é depressão, ali o que resolve é terapia, porque aí a gente precisa trabalhar ali para isso subindo. Mas, quando a gente tem aquele estado do flow, que ali eu tenho as habilidades certas, com os desafios certos, aí sim a gente tem um time de alta performance que trabalha de forma ágil. E aí, então, como é que a gente chega nesse estágio? Trabalhando as equipes de forma individualmente, mas também de forma coletiva. E eu vou falar um pouquinho depois disso. Então, colocando os desafios certos com as habilidades nas pessoas certas, então é por isso que o desafio não pode ser uma meta comum para todos. Você precisa ter metas comuns, mas você precisa ter metas individuais, porque os desafios, as habilidades são diferentes em cada um deles. A gente tem esse tipo de sensação, né? Então, são esses pontos que dizem, né, se a gente está nesse estado de flow. É o que os atletas fazem quando eles estão fazendo o que eles nasceram para fazer com as habilidades e com os desafios certos. Eles não precisam pensar naquilo que eles estão fazendo. Eles estão no estado de flow porque eles já chegaram a alcançar esse nível e esse nível é um nível que eles não precisam mais pensar, né? Eles estão com as habilidades certas, eles têm clareza no que eles estão fazendo, eles estão focados no momento presente. Aí, ó, focado no momento presente, a gente volta lá para o Mindfulness. Eles têm motivação dentro dele, e aí depois eu vou recomendar um livro super bacana que fala sobre flow. Mas aqui eu quis só trazer isso, que é um modelo bem interessante para a gente começar a analisar. E tem um estudo ali dos 4%, né? Fala que para a gente sempre se desafiar, a gente tem que estar 4% acima dos nossos desafios e das nossas habilidades. Eu não sei como eles chegam nesses números aí, de 4% a mais, mas é um número que eles sempre trazem, que é o que a gente deve alcançar, e aí vira esse ciclo PDCA, né? E o ciclo PDCA não é o promete e depois corre atrás, tá? É aquele ciclo onde a gente faz o planejamento e vai sempre pensando na melhoria contínua. Então, esse ciclo, ele se repete, cada vez que a gente tem 4% a mais, a gente consegue evoluir nesse ciclo. Beleza até aqui? Todo mundo bem? Alguém responde alguma coisa que eu não estou conseguindo ver a resposta de vocês aí? Se alguém puder falar? Tá, beleza, tá legal. Então, Tá tá em bom. flow. Boa. Seguindo aqui, e aí eu quero trazer esse conceito super bacana, assim, se a gente precisasse resumir essa palestra
Em um slide eu reduziria nessa segurança psicológica. O que é esse conceito de segurança psicológica? Segurança psicológica é um conceito de uma professora de Harvard que trouxe, e aí ela traz, assim, como é que a gente pensa numa equipe de alta performance e pensa em agilidade em projetos? A gente tem que passar com a nossa equipe por esses 4 pontos. A nossa equipe precisa ter segurança em se expressar, segurança em interagir, segurança em aprender e segurança em pertencer. Se a gente consegue garantir isso, a gente tem uma equipe coesa e realmente onde elas têm segurança psicológica para que a gente execute qualquer tipo de projeto. Então, as pessoas são as nossas bases, né, de qualquer projeto. Então, para tudo que a gente for fazer, assim, não só para um projeto, mas para uma equipe, para uma squad, para um time, para uma família, porque você quiser usar segurança psicológica, ele acaba sempre fazendo muito sentido. Assim, é um ambiente onde as pessoas se sentem seguras, onde elas sabem que elas podem trazer ideias, que elas não vão ser julgadas, é um ambiente onde elas podem interagir, um ambiente onde elas podem errar, e elas têm segurança de que, beleza, ela está naquele ambiente e se ela errar, ela vai ter apoio do time, que ela não vai ter repreensão por causa disso. Então, acho que esse slide traduz bem um pouco do que eu entendo como gestão de time. E aí a gente passa sempre por esses pontos, né? A gente está falando aqui de segurança psicológica, os membros da equipe sentem-se seguros em arriscar e ser vulneráveis, né? A gente trazer a vulnerabilidade, expor essas vulnerabilidades é tão rico, né? Porque a gente cresce junto e cresce como um time. E aí o time inteiro cresce, né? Porque quando a gente vai crescendo junto, a gente não destoa, né? Porque o próprio time vai se autorregulando. E aí a régua vai subindo. E conforme a régua vai subindo, o time inteiro cresce. O meu treinador do triatlon fala que é no meio dos bons que nós melhora. Ou seja, quando a gente tem um time bom e aí a gente está dentro desse ambiente seguro psicologicamente com um time de alta performance, a régua vai subindo e naturalmente a gente vai subindo, né? E vai crescendo como um time. E aí os resultados vêm de uma forma avassaladora, porque é um time coeso que está crescendo, não é uma pessoa que está se destacando especificamente. Então, esses são passos bem interessantes quando a gente pensa de segurança psicológica. Se eu estiver passando muito rápido, depois eu vou disponibilizar toda essa apresentação, tá? Então, aí quem quiser depois não precisa se preocupar em anotar, tirar foto, porque depois eu disponibilizo para vocês. Beleza, então aqui tem algumas perguntas bem interessantes, né, para entender, será que eu estou criando um ambiente que propicia um ambiente de segurança psicológica para o meu time? Em outra empresa que eu passei, não no Gympass, a gente aplicou isso como se fosse um ciclo de performance. Então, junto com a RH, pensando em avaliação de time, o time respondia algumas dessas perguntas, né? E aí a gente conseguia trabalhar dentro do próprio time quais eram as competências, as habilidades que a gente precisaria desenvolver para aquele time se tornar mais seguro psicologicamente. E aí, quando eu falo de desenvolvimento, sempre pensando nas soft skills, porque hard skill é fácil aprender, né? Agora, soft skill para se desenvolver e desenvolvendo em grupo acaba se tornando mais desafiador. Então, aqui tem algumas perguntas, ó. É seguro assumir risco perante a minha equipe? Eu me sinto confortável em pedir ajuda aos membros da minha equipe? Os membros dessa equipe se tratam com respeito e cordialidade? Parecem perguntas simples, mas são perguntas que trazem uma série de questões, né, que às vezes estavam guardadas no time que impactam diretamente os nossos resultados de projeto. 3 coisas básicas que a gente pode pensar de que forma que a gente está gerando segurança psicológica para o nosso time, né? Então, ser inclusivo nas tomadas de decisões, ser inclusivo em questões interpessoais e demonstrar escutativa. E aí, esse é um quadro que diz um pouco, ele remete àquele quadro do flow, mas remete propositalmente, né? A gente tem autopressão por performance, ou seja, compromissos por resultados, e um ambiente com alta segurança psicológica. Quando a gente chega nesse quadrante de cima, é nesse quadrante que a gente tem aprendizagem. E é nesse quadrante que um time de alta performance se desenvolve. Então, ele remete àquele quadro do flow, mas aqui a gente traz essa pitada da segurança psicológica, porque a gente precisa ter segurança psicológica alta e a pressão por performance alta para a gente conseguir ter essa aprendizagem. E aqui eu listo os 5 principais fatores de sucesso para a gente identificar se a gente está tendo segurança psicológica. Segurança psicológica, confiabilidade, estrutura e clareza, ou seja, a nossa equipe tem claro o que ela precisa fazer e como é um processo para tomar decisão.
ela tem significado? Ou seja, o que a nossa equipe faz tem significado para mim? E qual que é o impacto que o meu trabalho está tendo para a organização? Aí a gente volta lá no começo, né, quando eu falei do sentido de vida, como é que o nosso sentido de vida, o sentido da minha equipe está alinhado com o que eu faço, está alinhado com as entregas que eu tenho para o meu time na minha gestão ágil de projeto. Aí, só para a gente... Eu tenho 5 minutos, é isso, João? Não, na verdade você tem 15 minutos ainda. Ah, então tá de boa. Então vamos lá. Aí, falando então de gestão de time, gestão de equipe, por que os projetos falham, né? Eu sempre trago esse slide, é sempre uma questão de comunicação. Então, aqui é uma pesquisa que pergunta por que o projeto falha. Então, quando a gente fala de um PO, de um Scrum Master, de um gerente de projeto, de um PM, qual que é o principal trabalho dele? É fazer comunicação, né? Então, existem estudos que 80% de um tempo de um gerente de projeto, de um Scrum Master, é trabalhar comunicação. Então, os projetos falham por comunicação, não é por um cronograma irrealista, não é por planejamento, não é por falta de recursos, é sempre por comunicação. Então, trabalhar esses pontos dentro daquele contexto que eu falei de segurança psicológica acaba fazendo total sentido. E aí eu trago um outro conceito, que é de comunicação não violenta, que não vai dar para a gente aprofundar aqui um pouco, mas é um tema super legal, CNV, que vocês podem pesquisar no Google. Tem um livro que fala de comunicação não violenta, e ainda mais agora, né? Falando de comunicação não violenta dentro do contexto online, está sendo super desafiador, mas é isso, é construir mais pontes e menos muros na nossa comunicação. Então, quando a gente fala de gestão de projetos ágeis, a gente tem que falar de comunicação, e falar de comunicação não violenta é super interessante. Até porque a nossa comunicação, ó, aqui são estudos, só 7% é verbal, as coisas que a gente fala. Olha todo o restante é velocidade, ritmo, entonação, e o não verbal, né? Expressão facial, postura, gestos. Por isso que eu falo que o teatro ajuda, porque muito do que a gente faz no teatro nos ajuda na expressão corporal para comunicar melhor os projetos e para ser mais assertivo naquilo que a gente está fazendo. Então, tá tudo ligado, né? Então, a gente pode aproveitar o que a gente faz em outras áreas da vida para trazer para o nosso contexto profissional também. Aí, de novo, falando de comunicação também, né? O que eu vejo como uma comunicação de alta performance é isso, é uma comunicação de todos para todos, né? Onde não existe essa comunicação de top-down ou bottom-up ali, que tem uma pessoa que comunica e só passa a comunicação, mas no ambiente inclusivo, como traz essa imagem, né? Não só integrado, mas inclusivo, é aí que a comunicação flui de forma mais fácil. E quando a gente tem essa inclusão com essa comunicação num ambiente seguro psicológico, a gente tem 80% do que a gente precisa para qualquer sucesso de projeto, mesmo que a gente não tenha dinheiro. Aí, trazendo um pouco para o contexto das organizações, eu vou falar um pouquinho só do que a gente aplica no Gympass e um pouquinho do que eu vejo que acaba fazendo sentido em outras organizações que eu passei também. Eu acredito muito em metodologias híbridas, então apesar de a gente estar aqui falando do evento ágil, eu acredito que a gente não precisa ter um único santo para rezar, né? A gente pode pegar um pouco de várias metodologias e aplicar isso para o contexto da nossa organização, para o cenário que a gente está inserido. Isso para mim é ser ágil, sabe? Muito mais do que ter um apego a uma metodologia específica, ser o evangelista de uma metodologia beleza, eu sei um pouquinho de cada coisa, eu vou pincelar e vou pegar essa caixinha de ferramentas, essa ferramenta aqui, vou pegar uma outra e aplicar dentro do contexto. Então, eu acredito muito nesse modelo, muito mesmo. Até por isso, dentro do Gympass, a gente usa um pouco desse contexto misto, assim. A gente tem alguns projetos, inclusive no Gympass, numa startup, que a gente usa o modelo tradicional, PMI mesmo, PMBOK. Mas a gente aplica também outras metodologias, é claro, mesclando um pouco todas elas. Eu vou falar como que a gente usa Canvas, Kanban, Scrum dentro do Gympass e como que eu já apliquei isso na prática. Até porque a gente tem que estar dentro desse contexto de mudança, né? Não tem como a gente ter apego a uma metodologia específica, porque o cenário vai mudar, a metodologia vai mudar, o mundo vai mudar como tem mudado. E aí a gente não pode ser a Blockbuster, né? Que disse lá em 2013 que o Netflix não estava nem no radar em termos de competição. É louco, eu trabalhava na Blockbuster nessa época e eu ouvi isso na mesa. Mas é isso, a gente tem que estar sempre antenado com as mudanças. Como é que eu faço para pensar nas mudanças e aplicar metodologias certas, ágeis, dentro do contexto da organização? Eu sigo sempre iniciando com esse ciclo, que é um ciclo que eu chamo, não eu chamo, né? O Américo Pinto chama, quem criou essa metodologia, de PMO Bell Ring.
onde a gente começa sempre pensando ali, na mínima burocracia viável e que a gente parte assim de quais são as ações que os nossos stakeholders esperam que a gente execute, seja como um PMO, e dentro do Gympass a gente chama de PMO, mas é um PMO ágil, né? Acaba sendo um PMO mais ágil, mas o que as pessoas esperam, o que a gente entrega de valor não é o que a gente acha, mas sim o que as pessoas esperam da gente. Então a gente começa sempre com esse fluxo de definir quais são as funções que a gente vai ter que ter naquela organização, apesar de algumas a gente já saber, mas é sempre a partir do olhar das pessoas, né, dos outros stakeholders, com as expectativas deles. A gente precisa, em algum momento, atender as expectativas, pelo menos dos principais stakeholders. Então, antes de chegar a implementar uma metodologia, seja ágil ou não, e tentar forçar isso na organização, entender o que eles esperam, quais são os benefícios que eles esperam receber. Aí, a partir disso, a gente pensa em quais funções a gente tem que desempenhar, qual que é o tamanho do meu time, quais são os processos que eu preciso ter. Então, eu uso muito essa metodologia. Depois, se vocês quiserem pesquisar também, PMO Value Ring, tem toda uma técnica para aplicar um pouco dessa metodologia dentro do contexto das organizações. E aí, falando um pouco do ciclo de gestão de projetos e de processos e planejamento estratégico, a gente usa um modelo um pouco tradicional de planejamento estratégico, mas aplicando dentro do contexto ágil, que é a partir do diagnóstico, de missão, visão, valores, um BSC tradicional. Quando a gente desdobra para os objetivos estratégicos, aí sim a gente já linka com os nossos OKRs. Então, os nossos OKRs são os nossos objetivos estratégicos, e aí, dos OKRs, a gente desdobra em planos de ação, que a gente usa o Canvas, e esse ciclo se repete a cada 3 meses. Então, ele acaba sendo bem rápido, né? Então, em 3 meses, a gente revisa os nossos OKRs, que desdobram um plano de ação, e a gente repete esse ciclo. Às vezes, a gente repete até antes de 3 meses, mas 3 meses é o período mínimo que a gente olha para eles, para que a gente tenha um portfólio parecido com isso, né? Então, eu tenho lá uma lista de desejos, eu tenho coisas que eu já tenho, pelo menos um BP desenhado, tem coisas que já estão priorizadas, coisas que eu estou desenvolvendo, e aí até acompanhar os resultados, isso é importante, né? Não acaba no down, ele acaba depois também para a gente medir os resultados, e a qualquer momento eles descem para o parking lot. E aí como é que a gente prioriza os projetos? Esse é o Canvas, ó. Então quando um projeto está ali na wishlist, ele vem para ser priorizado, a única documentação que ele precisa é essa. Então, simples assim, a gente só precisa ter esses quadros, e o textinho tem que caber nesse quadro mesmo de propósito para não ter documentação desnecessária, e aí isso é o único documento que a gente usa para avaliar um projeto ou não. Ele é sempre priorizado com base nesses 3 critérios. O alinhamento estratégico, aí a gente volta nas OKRs, a urgência, e aí urgência é subjetivo mesmo, qual que é a urgência do projeto? Na pandemia, tiveram vários projetos que foram surgindo com uma urgência muito maior, né? E dependências internas com outras áreas, para que a gente coloque os projetos num quadrante assim e a gente consiga saber qual projeto está mais alinhado estrategicamente, qual que é mais urgente, e aí assim a gente vai executando os projetos de acordo com o budget. Então a gente segue esse fluxo, esse flow aqui para portfólio de projetos, então é uma forma ágil de gerenciar o portfólio, e esse é o nosso modelo de status report. Uma vez por mês eles precisam preencher essas 4 informações e é assim que a gente acompanha os projetos. Então, para a gente encerrar aqui, eu queria só trazer, né, o quanto que é importante a gente reforçar as soft skills, né? Os processos, os frameworks são fáceis de gerenciar, mas gerenciar pessoas é o nosso grande desafio. Por isso que eu trago tanta coisa de soft skill para a gestão de projetos ágil, porque a gente sempre está falando sobre pessoas. E aqui eu trouxe um exemplo de um modelo que a gente fez para aplicar agilidade na prática, né? Então a gente pegou um time, e esse time aqui construiu essa casa em 2 semanas. Então, na prática, eles não estavam entendendo o que era agilidade, a gente queria mudar uma cultura, e eles tinham uma cultura mais tradicional, a gente queria implementar ágil. E aí, acho que, linkando com o primeiro slide que eu falei, de ver sentido no que a gente está fazendo e ter sentido de vida, aqui eles conseguiram ver sentido e conseguiram ver na prática como a agilidade pode ajudar não só eles, mas ajudar os outros também. Gente, é isso que eu queria contar para vocês. Foi bem resumido, bem rápido. Não sei se a expectativa de vocês era que eu trouxesse super frameworks, mas eu quis trazer esse contexto de gestão de projetos e pessoas, porque para mim é o que agrega valor de fato, a gente sempre olhar para as pessoas. Eu trouxe alguns livros aqui recomendados, são simples, se vocês quiserem dar
uma olhada depois. É um pouco do que eu me baseei para montar essa apresentação e um pouco do que eu falei aqui tá nesses livros. E aqui estão os meus contatos, se vocês quiserem depois entrar em contato comigo, quiserem apresentação, quiserem bater um papo, um café virtual, estou 100% disponível aí para a gente bater um papo. Beleza, Diego. Muito obrigado aí pela palestra.